Bom, galera, dando sequência às nossas entrevistas com os mestres de capoeira de Governador Valadares, hoje nós estamos aqui na casa do mestre Catatal, que vai se apresentar e vai nos contar hoje parte da sua história, das suas vivências na capoeira aqui em Governador Valadares. Qual o nome do senhor e como o senhor iniciou na capoeira? Essa é a primeira pergunta. Meu nome é Paulo Célio de Figueiredo, nasci 9/7/63 e eu comecei na capoeira com 11 anos de idade. Comecei por volta de 74 para 75, porque foi logo quando o mestre Macaco chegou aqui, mais o mestre Santana, e foram para o SEART dar aula, né, que o espaço que foi cedido pelo mestre Gal, para eles darem aula lá, e trouxe para cá a Associação de Capoeira Senhor do Bonfim, né? Tenho até hoje muitos amigos que são daquela época, né? Que ao longo da conversa aqui nós vamos citar. Tá bom. Ô, mestre, o senhor começou com quantos anos? Comecei com 11 anos de 11 idade. anos de idade, né? Novinho. 11, antes de 12 anos, porque com 12 anos eu já passei a trabalhar no BAP 12, então tem que ter sido com 11, porque eu já, por volta de 74 para 75, com 12 anos já trabalhava no BAP. Aí o senhor viu a capoeira, procurou uma academia? Como é que foi essa interação assim? Quem apresentou Depois que eu primeiramente saí capoeira do para o Morro do senhor? Carapina, eu fui pro bairro Granduquesa, depois eu fui direto para o Vila Mariana, na porta da Seminha ali, na rua São Tomás de Aquino, e ali tinha um joguinho de bola. Depois do jogo de bola, tinha alguns que frequentavam a capoeira do mesmo Macaco. E a gente sempre fazia uma rodinha lá. Aí até que eu falei com eles que eu tinha interesse em aprender, aí me mandaram lá para a academia. Eu fui lá, conversei com o mestre Macaco e passei a fazer parte de uma certa forma muito efêmera, mas fiz parte. Ô, mestre, e como era assim a capoeira naquela época que o senhor chegou, que o senhor viu a roda de capoeira? Como que se situava no contexto lá naquela época? Se era uma capoeira violenta, se era uma capoeira tranquila? Qualquer pessoa que chegasse poderia chegar e jogar na roda? Nessa época que o mestre Macaco chegou aqui, ele já chegou muito bem apoiado, muito bem amparado pela alta sociedade de Governador Valadares, né? Várias pessoas da alta sociedade que queriam ter uma atividade bacana, igual essa aí, que era a capoeira, que era uma coisa bem moderna na época, bem hippie na época também. Mestre Macaco usava um black power assim, era todo estiloso, né? E isso aí chamava muita atenção, porque ele tinha uma capoeira muito bonita, a capoeira muito de enfeite e tal. Mas o treinamento era muito pesado, entendeu? O pessoal saía de um canto, ia fazendo rolê, ia fazendo movimento, chegava lá no final da academia, chutava um saco de pancada. E o mestre Macaco tinha tanto homens quanto mulheres treinando, né? A mulher dele, Margarida, que era Miss Governador Valadares, né? Era uma pessoa também que influenciou muito logo depois, bem depois que eles já estavam aqui, né? Algumas pessoas que eram da Receita Federal, Receita Estadual, que eram comerciantes muito bem conceituados em Valadares, professores, todo mundo treinava capoeira com o mestre Macaco lá, e a base era o pessoal da High Society de Governador Valadares, né? E também tinha uma turma que era linha de frente, o Paulão, o Zé do Socorro, tinha o Ademir, o Geraldo Capão, o Cebola, tinha uma galera que era linha de frente dele também, que Orival, que depois entrou na polícia também, que a gente vivia jogando capoeira até fardado, e uma galera que era linha de frente, que tinha um jogo muito pesado, que inclusive vinha gente de Belo Horizonte para disputar com a turma dele aqui, porque era famosa, vinha gente de Vitória, vinha gente de Conselheiro Pena para disputar aqui, teve campeonato, onde o mestre Panteirão foi campeão mineiro aqui, tem um telefone na final, hoje mais o na telefone. final, e a mão desse tamanho assim. Então tem várias histórias aí muito bacanas, mas a base era essa, e era uma capoeira muito dura. Só que a capoeira do mestre Macaco era totalmente diferente do mestre Santana. Era uma capoeira mais seca, capoeira mais objetiva, mais de porrada. E a capoeira naquela época ela era bem assim. A capoeira do mestre Macaco, não, ele já fazia um peão de cabeça, dava umas 4, 5 voltas em cima da cabeça, já fazia martelo rodado, já fazia
movimentos que eram estéticos muito bonitos. Isso atraiu todo mundo aqui em Governador Valadares. Mais entendeu? acrobáticos, né? Mais acrobático. O Mestre Macaco sempre teve uma movimentação muito bonita, embora também um jogo de dentro. Ô, mestre, e aí quando vocês saíam para fazer roda, tinha um lugar específico? Como é que era a parte da musicalidade? Tinha uma sequência, bateria? Como é que funcionava? Era na Praça Serra Lima, em frente de onde hoje tem um banco lá até hoje, né? E tem um negócio de seguro, que é da mesma família até hoje. Naquela esquina da Praça Serra Lima ali, já aconteceram rodas memoráveis ali, inclusive todo esse pessoal que veio disputar com a turma do Mestre Macaco aqui foi aqui na praça. O Mestre Mão Branca veio aqui, Mestre Cunha, vinha, outro Mestre Caio Rezende veio para disputar aqui o campeonato, e porque o pessoal era bem famoso com o jogo duro, com o jogo bonito, entendeu? Entendi. Ô mestre, e como foi assim o desenvolvimento do senhor na capoeira nessa época? Como que mudava-se de graduação? Como que se tinha um período de tempo para fazer o batizado? Como que era? Quando eu fui para a academia do Mestre Macaco, eu fiquei 6 meses lá, depois vi umas coisas erradas lá que eu não gostei, saí. E depois que um tempo fora, eu voltei e fiquei mais uns 6 meses. Embora eu não tenha treinado diretamente lá dentro da academia, porque eu era menino nessa época, né? E eles não davam muita moral para menino, não. A verdade é essa. Aqui tinha dois meninos que eram sobrinhos de um policial que, que era tipo um contramestre do Mestre Macaco aqui, que eles davam moral para esses meninos. Eles eram aqui morava ali perto de onde era a antiga Zona Boêmia, por ali, você entendeu? Na antiga Rua 50, mais ou menos ali, perto do mercado, ou não? Não, para lá. Era aquela rua direta que sai lá naquela beira de córrego lá, naquela região ali. Então, esses meninos, eles tinham uma, um olhar diferente e tal. Como eu não treinava lá na academia e tal, quem passou a me dar aula depois foi o mestre Panterão, porque quando eu já trabalhava no Bar Pio 12, ele trabalhava na Frangoval, que era quase em frente assim, e aí quando ele saía, a gente já ficava treinando ali na calçada, e ele também me levava para as rodas na bicicleta da Frangoval, bicicleta de carga. Tinha roda no Santa Terezinha, sempre tinha roda no Santa Terezinha, sempre tinha roda ali na Praça Serra Lima, que era nos finais de semana, sempre tinha roda de apresentação em frente ao Pio 12 mesmo, sempre tinha roda, carnaval era ali, o pessoal fazia um carnaval de rua ali, tinha as disputas de blocos, que o pessoal fazia também apresentação de capoeira, bloco Caaba, bloco dos Sujos, bloco do Morro do Carapina, do Santa Terezinha, que era esse Caaba, tinha a escola de samba do Buti, que fazia apresentação na Avenida Minas Gerais, e a capoeira sempre estava dentro, o Mestre Macaco fazia parte desses blocos, fazia parte do grupo, fazia parte das escolas de samba, fazia as apresentações na rua, né? E o Altamiro Alcântara, que era esse contramestre, ele era policial. E era o PM legal da época, que trabalhava no trânsito, todo mundo gostava dele, mas era um capoeira perigosíssimo, um cara muito ágil, muito esperto, muito forte tecnicamente, assim, falando. O Paulão era mais forte do que ele, mas ele embolava o Paulão e era um dos únicos que respeitava, que o Paulão respeitava, o Paulão era um touro. Entendeu? O Paulão depois foi para Vale, eu encontrei com ele várias vezes, bati papo com ele, o Ademir também, foi para os Estados Unidos, passou a treinar jiu-jitsu, montou uma pizzaria ali no bairro São Pedro. Entendeu? São pessoas, mestre Dida, que está aí, participou de todas as minhas graduações, todas eu faço questão de convidar o Dida, porque nessa época eu passei a ser praticamente capoeira de rua, foi onde eu comecei a aprender capoeira movimentada mesmo, porque eu sabia era pular, eu sabia fazer um armado, uma queixada, um movimentinho. Eu não sabia fazer uma meia-lua, o Panterão me ensinou. Eu não sabia dar uma rasteira, dar uma banda, ele me ensinou. Ele foi me ensinando os detalhes, explicando como é que era. Eu considero hoje como o meu professor mesmo daquela época, o Mestre Panterão. E o Dida, que também já era bem graduado dentro da academia, que morava pertinho do Bar Pio 12 ali. O Dida vinha para a calçada do Pio 12 e ficava treinando ali.
até com um cara que estudava na Faculdade de Direito, baiano, que era capoeira Angola, que também dava umas aulas para nós ali, que era o Suzá. Então eu mais o Dida treinando muito com esse Suzá. Outro detalhe, a gente ia para a praça de esporte também, sempre via o Zé de Socorro também, que trabalhava na praça de esporte como professor de natação, sempre via o Zé de Socorro treinando capoeira, ele treinava com o Dida, ele treinava com o Tadeu, ele treinava com o pessoal lá, em particular, e eu sempre estava batendo papo com ele ali sobre a capoeira, né? E sempre ficava colado nele exatamente por ele E ser esses capoeira. mestres aí, que hoje são mestres, naquela época eram os responsáveis pelas academias que tinham aqui em Governador Valadares, né? Mestre Tadeu, Em de... parte, o Zé do Socorro já era inclusive capoeira antes do mestre Macaco chegar aqui. Ele já tinha algum conhecimento de capoeira, que já tinha treinado com alguém aqui. Eu não lembro bem da história dele, não. Mas ele está em Patinga, lá na USIPA, dá aula lá até hoje. Então, é uma pessoa fantástica. Ele era corredor, ele era capoeira, depois ele entrou no judô com o mestre Ciro Antão. E com poucos dias de aula com o Ciro, ele ganhou o campeonato mineiro aqui do judô. Era muito forte, muito técnico, muito inteligente. Um cara fantástico até hoje. Né? Nós encontramos agora nesse evento do Mestre Macaco agora no começo desse ano e continua. Eu sou admirador dele porque era uma pessoa que já naquela época já tinha essas ideias de associação, já tinha ideia já trabalhava pela prefeitura dando aula como professor de com a mente educação mais à frente já, física. né? Do tempo, né? Então tinha uma galera muito boa aqui, incluindo esse pessoal, Julinho Cunha, que era da alta sociedade aqui, que sempre conduzia o Mestre Macaco bem pra caramba aqui dentro de Valadares. Ô, mestre, e como o senhor pegou a sua primeira graduação? O seu primeiro, quando o senhor foi Bem, introduzido e depois disso batizado? tudo aí, eu virei praticamente capoeira de rua, passei a frequentar roda aqui na Bahia, que eu virei vendedor de consórcio com 16 anos, fui vender consórcio na Bahia, frequentei muito capoeira lá na Bahia, em Elvésia, Poço da Mata, todos aqueles lugares que eu rodei, a Nova Viçosa, rodava bem por ali vendendo consórcio de moto, caminhão, de trator, e depois eu fiz o concurso para a Polícia Militar. Quando eu fiz o concurso para a Polícia Militar, eu passei com 18 anos, e eu entrei na polícia. Com 19 anos eu fui para Resplendor. Quando eu fui para Resplendor, cheguei em Conselheiro Pena, já tinha o grupo da Liga de Cordel Vermelho, que era o mestre Cunha e o mestre Lima. Então eu fiz uma amizade muito rápida com eles e passei a frequentar as rodas deles ali. Né? Já tinha 19 anos e continuei. Aí o mestre Catiguara dava aula em Resplendor, treinei com o Catiguara em Resplendor, e logo depois o mestre Catiguara graduou o Loca e me emprestou o Loca para levar para Resplendor. Aí eu levei o Loca para dar aula para nós lá em Resplendor, e ele ficou morando numa garagem de bicicleta e lanchava lá em casa uns 3 anos, e ao mesmo tempo dando aula para nós, até ele arrumando serviço para ele de guarda no Banco do Brasil e tal, e ele ficou dando aula para nós ali, foi onde eu peguei técnica de capoeira, foi onde eu aperfeiçoei, porque é uma capoeira muito boa, essa capoeira mais antiga, uma capoeira muito técnica, e que hoje eu vejo o pessoal não treina mais as coisas que a gente treinava lá. Uma hora, se eu tiver a oportunidade de dar um aulão para vocês, dentro do nosso plano de ensino que nós já temos desde aquela época, né? E mostrar para vocês uns movimentos que às vezes vocês nunca nem viram, alguns movimentos de capoeira. É isso que ia ser a próxima pergunta, mas o que o senhor acha, né, comparando a capoeira de antigamente para a capoeira de hoje em dia? Como é que o senhor vê essa diferença? Eu vejo diferença técnica, eu vejo diferença de grande crescimento desordenado, porque ao mesmo tempo que a capoeira está crescendo muito, está esquecendo algumas tradições, alguns valores, alguns respeitos. Está perdendo isso ao longo do tempo, porque está sendo uma massa muito grande. Todo dia você vê um formado, todo dia você vê uma pessoa aqui, e ao mesmo tempo vai se perdendo essas tradições, tradição de toque, a tradição da própria roda, saber que hora que entra na roda ou que não entra, o que é um toque de Angola, o que é o São Bento pequeno de Angola, São Bento grande, qual a hora de entrar, o que o birimbau fala para coordenar. Então, muitas das vezes o pessoal não tem nem ideia disso. Eu, numa roda de graduado lá em Colatina, fui graduar um contramestre lá, que nem aluno meu não é. Eu fui lá para graduar porque ele ficou sozinho muito tempo.
e eu acabei graduando ele. Eu ofereci de graduar ele, que é um menino que tem um trabalho fantástico durante muitos anos. Eu fui lá e formei ele. Só tinha graduado no lugar. O pessoal não conhecia cavalaria, não sabe para que era cavalaria, que é o toque de aviso. E eu dei uma aula lá, muito significativa, por sinal. Né? Falei para o pessoal assim, falei assim, ó, é modernidade? Vamos colocar modernidade no negócio então. Eu entrei na roda com a arma na cintura, descarregada, e a arma estava num couro de kydex, que é duro, a arma caiu no meio da roda, todo mundo afastou. Tomou um susto, que parou a roda, e eu tinha falado com o mestre que estava no Gunga lá, falei assim, ó, a hora que eu entrar na roda, você toca a cavalaria e vocês dois param. O berimbau de vocês. Tinha 3 berimbau, vocês dois param e você toca a cavalaria. Ele tocou a cavalaria, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém deu bola, entendeu? E é para pegar de surpresa. Tem que haver esse tipo de treinamento, tem que haver esse tipo de resgate dos valores e das informações. Porque se uma hora isso acontecer na sua academia, chega uma pessoa indesejada, armada, chega uma pessoa que você tem, sabe que vai dar problema, você toca um aviso ali. Por isso, né, mestre, a necessidade de ter a cobertura de um mestre, né? Porque hoje tem muitos capoeiristas que não têm mestre de capoeira e começam a se autograduar. Na verdade, eles já não seguem mais essa tradição de capoeira, né? Eu vejo assim que e outra que a capoeira mais antiga, a capoeira mais técnica, era mais disputada, mas ao mesmo tempo sempre tinha mostrar o golpe, mostrar o movimento, mas com muito respeito. Toda a vida todo mundo se respeitou, toda a vida. Às vezes tinha combate de grupo com grupo, né, que pegava, mas dentro da técnica, dentro do respeito. O cara entrava dois para jogar, saía dois, entrava mais dois, tinha esse negócio de comprar, entrar outro pelas costas, de muvucar ninguém, você entendeu? Ficar 50 no pé do berimbau? Essas coisas que acontecem hoje aí que a gente vê, né, o corporativismo, e é uma coisa praticamente errada, está quebrando nossa tradição, né? Uhum. Ô, mestre, quando foi que o senhor chegou a virar mestre e quem graduou o senhor? Como é que foi? Bem, eu treinei de verde e amarelo, que foi a primeira graduação que eu recebi com o mestre Bloca, porque eu já jogava, inclusive, nas academias, nos encontros da Liga. A primeira graduação que eu recebi foi verde e amarelo, e eu fui até contramestre com ele, com o Loca. Então, depois o Loca saiu de lá, de Resplendor, veio para Valadares. Com a vinda dele para Valadares, ele criou aqui o Capuranjinga, e eu fiquei com o nosso grupo sozinho lá. Nosso grupo, nós criamos em 83, 84, Grupo de Capoeira, Cultura e Esporte Brasileiro na Resplendor, o CNPJ e tudo. Eu pedi esses dias para me mandar. O CNPJ antigo, para a gente ter isso como história. Né? E depois que o Loca foi embora daqui para o Sul, eu fiquei sozinho e entrei em acordo com ele, praticamente, e fiquei sozinho como contramestre, independente. Nessa época, a gente militava via Abracap, Associação Brasileira de Capoeira, e era um movimento muito forte. Nós viajamos para Curitiba, nós viajamos para Bahia, nós viajamos para tudo quanto é lugar, em Minas, principalmente, em vários lugares em Minas, onde o mestre Paulo Gomes vinha sempre para dar apoio para o pessoal do Espírito Santo, muitas e muitas vezes. Né? E nisso aí, era eu, o mestre Donizete e o mestre Cota, e a gente sempre participava desses movimentos à frente da Abracap. Tínhamos, inclusive, a Abracap Minas aqui, e nós estamos voltando com ela de novo e voltando com a sede da Federação Mineira de Capoeira para cá, novamente, via o mestre Donizete. Então, nessa época, como eu fiquei sozinho, logo tinha ido embora, e eu fiquei sozinho muitos anos, foi proposto pelo mestre Paulo Gomes e foi endossado pelo mestre Militão e pelo mestre Donizete, na mesma hora. Então, eu marquei meu evento lá em Resplendor, em 95, e fizeram a minha formatura, né, através desses 3 meses. Mas a iniciativa foi do mestre Paulo Gomes e o meu certificado é da Abracap, assinado pelo mestre Paulo Gomes. Ô, mestre, e como o senhor criou a Associação de Capoeira Fraternidade? Se o senhor nos contasse essa história. Sim, logo depois que o Loca foi embora e nós ficamos sozinhos lá, ele era o presidente do grupo e eu o vice-presidente. Então nós precisamos do CNPJ e o Loca não tinha condições de nos ajudar lá. Aí eu fui e mudei o nome da associação
para a Associação de Capoeira Fraternidade e continuando, era o mesmo O grupo. mesmo grupo, Aí né? eu só tirei o outro CNPJ com o nome de Fraternidade em 91. Então, continuamos o mesmo trabalho lá em Resplendor, com as mesmas pessoas, inclusive, e eu criei outra associação, né, com permissão dele, lógico. Ele sabe de tudo que aconteceu, tudo foi informado, foi falado, né? E criei a fraternidade e até hoje 100% com CNPJ, de Tudo 91 organizadinho. para cá, tudo organizado. E hoje a fraternidade está onde, mestre? Tem outros mestres? Como é que está aí Eu formei logo depois o mestre Tché, em Santa Rita do Ituê, que já é falecido. Depois eu formei o mestre Paulinho e o mestre Padre Zilmar. Depois eu formei o mestre Burum, que é de Resplendor, da aldeia Krenak. Depois eu formei o mestre Mancho, que é lá no Itamarandiba. E vou formar dia 12 agora de agosto de 2023, dois contramestres lá em Resplendor, que já tem mais de 30 anos de capoeira, que é o professor Sinhá e o professor Leandro Capaz. A gente vai, capaz porque tem uma operaçãozinha aqui assim, falar o que ele era capaz. Diabetes, né? Então, vou formar esses dois para contramestre, é a linhagem que eu tenho aí, né? E mais alguns funcionando lá nos Estados Unidos. O Paulinho mora lá tem um Neno, tem um Ceará, dando aula, e tem uns meninos que eu deixei na Espanha também, já num outro passeio que eu fiz lá de uma outra vez. E hoje, mestre, o senhor, né, está à frente à Liga Valadarense de Capoeira, que já tem um tempo, né? Como é que o que o senhor espera, né, da capoeira de Valadares com a Liga? O que o senhor, que a gente sabe que o senhor está trabalhando muito, já colhemos alguns frutos, então fala um pouquinho da Liga Valadarense para o pessoal. A Liga nós conseguimos retornar com a Liga que nós criamos alguns anos atrás, né? Ficou o mestre Pantera do Cota aqui como presidente e eu fiquei como vice-presidente. O Pantera foi embora para os Estados Unidos, né? E praticamente me passou a liga e tal, mas agora com o retorno dele, ele também topou que a gente reativasse a liga, né? Convidando todo mundo e deu muito certo, né? Os cabeças que estão à frente dos grupos hoje aí, todo mundo topou. Aí, resultado, nós reativamos a liga. Logo depois nós fizemos uma reunião com a Secretaria de Cultura, mostramos para eles os grupos que estão aqui dentro de Valadares trabalhando, a quantidade de gente, a quantidade de local, e onde fomos muito bem recebidos. E hoje a gente tem uma parceria muito forte com o poder público aí, e estamos conseguindo algumas coisas, né? E ao mesmo tempo reativamos a roda do mercado, reativamos a roda do correio, a roda da feirinha, e as visitas que a gente tem feito. Ontem mesmo eu visitei o trabalho da Caracol, está dando aula para minha neta lá no, no Colégio Imaculado da Conceição. Então, está havendo esse intercâmbio, está havendo uma parceria muito boa. Nós estamos conseguindo carro para poder fazer essas visitas, né? A prefeitura cede o carro, a van para poder levar a gente. Nós já fomos no Espírito Santo, já fomos vários lugares na divisa com a Bahia, numa formatura de mestre lá, com 12 capoeiristas aqui, de grupos diferentes, né? Enfim, a liga está muito sadia. A gente só precisa de um pouco mais de eventos, um pouco mais de cuidado, né, com essas cabeças novas que pretendem ter um direcionamento diferente do que é uma harmonia, do que é uma parceria, do que é preocupar com a cultura nossa da capoeira e desenvolver a nossa cultura, trabalhar em conjunto para conseguir fazer isso. Muito trabalho pela frente e é fazendo que nós vamos conseguir. Contando com todo Bom, mundo. mestre, e como é desenvolvido hoje na Capoeira Fraternidade a questão das graduações e a filosofia que o senhor leva na sua associação? O Will e Marina, dentro da fraternidade, antes eu criava guerreiros. Depois nós fizemos uma reunião e decidimos que o objetivo da fraternidade seria formar mestres de capoeira, educadores do futuro. Então nós começamos a mudar um pouco a nossa prática, até porque a sociedade também vem mudando muito com essa visão de violência, essa visão de atividade mais apertada, que acha que é luta e não, onde não é muito aceito, né? Essa parte da luta. Então passamos a hoje trabalhar mais com educação, trabalhar com o perfil
mas de ter mais cuidado com as crianças, de ter mais cuidado com a formação dessas pessoas, entendeu? E estar mais próximo delas, como eu fiz a minha vida toda. Né? Toda a vida nós demos aula para os alunos e, ao mesmo tempo, participava da vida dele na casa dele. Ia lá visitar, saber como é que está, às vezes vai na escola. Então, a gente continua com essa mesma filosofia, com esse mesmo trabalho, exatamente para que não precisa de crescer muito em tamanho, a gente tem que crescer em qualidade, a gente tem que deixar discípulo e não aluno, a gente tem que deixar pessoas amigos. Né? Todos os meus alunos, que são alunos desde criança lá, são meus maiores amigos hoje. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho visando sempre, sem esquecer a cultura, sem esquecer a tradição, sem esquecer o respeito de todos esses detalhes, e, ao mesmo tempo, criando esses meninos para que passem isso para o futuro, passem isso para frente, passem isso para outras pessoas, criem da forma que foram criados, porque nós sempre preservamos isso aí, a parte cultural, a parte tradicional da capoeira. Essa é a nossa filosofia e, ao mesmo tempo, nós queremos que eles vão trabalhando da mesma forma. Outro detalhe é que nós nunca trabalhamos cobrado, nunca cobramos nenhum centavo dos alunos e meus alunos vêm multiplicando isso também, que pode parecer ignorância da gente numa vida dessa de hoje, dedicar um tempo sem cobrar nada, mas ao mesmo tempo a gente está tirando criança de droga, está tirando da rua, tá tirando da violência hoje da arma, está tirando, igual nós cansamos de contribuir aí com o Espírito Santo, né, com a turma do Força Negra, com o pessoal do Mestre Lima, com onde nós passamos. Então a conversa sempre é essa, é o resgate ao ser humano com a arte e com a cultura, entendeu? Sem esquecer a tradição. Né? E a gente consegue, sim, resgatar muito ser humano aí. Então, mestre, a gente queria agradecer, né, essa oportunidade que o senhor está dando para a gente, né, de estar aqui hoje participando na casa do senhor, fazendo essa gravação, né, e queria que o senhor deixasse um recado para todos os capoeiristas, para quem está nos assistindo agora, né, o que o senhor espera, o que o senhor acha daqui a alguns anos para quem está vendo esse vídeo. Olha, eu, ano que vem, agora, eu faço 50 anos de capoeira, participando ativamente da capoeira, ininterruptamente da capoeira, e onde é um lugar onde eu tenho famílias. Né? Eu tenho família aqui, eu tenho família na Bahia, eu tenho família no Rio de Janeiro, eu tenho família em São Paulo, eu tenho família no Espírito Santo. Verdadeiros familiares mesmo, são pessoas que chegam e tomam benção, né? Porque com o tempo a gente conquista, muito além desse título de mestre, a gente conquista o respeito das pessoas, com trabalho, com presença, com atuação, com dignidade, com contribuição. E toda a vida eu levei a minha contribuição dessa arte nesses lugares onde eu frequentei. Né? Muitas das vezes a gente é até mal recebido em alguns lugares, se mostrar que tem um pouco mais de capoeira. Né? Mas, no geral, 99,9% é festa que a gente faz, é visita a amigos, a parentes, a irmãos. Aqui a gente consegue verdadeiros irmãos de vida. Né? A gente consegue ter pessoas que nos representam mesmo na arte, na cultura, nos representam como seres humanos, e ao mesmo tempo que acaba fortalecendo uma amizade e um nicho de vida. Né? Eu tenho vários, eu tenho esse aqui, tenho a maçonaria, eu tenho um lado empresarial, tenho um lado da polícia militar, né? Onde eu aposentei. Né? E eu fiz 60 anos agora, com a mesma cabeça de que eu tenho de lá dos 18, 19, quando eu peguei para voltar à capoeira em resplendor. E é sempre o de construir, é sempre de estar junto, promovendo a união, fazendo a cultura, a arte e o esporte estarem juntos para que se torne uma família. E essa família, para mim, eu estou muito feliz, muito satisfeito, que é o que eu acho que todos vocês devem buscar. Né? Entrar e deixar a porta aberta para sair e deixar a porta para voltar. Deixar a porta aberta para poder voltar novamente e a cada dia multiplicar isso aí
Eu estive na Espanha agora, no mês passado, no evento do Mestre Pantera, da Liga de Capoeira Descendente dos Panteras. O Mestre Pantera faz 50 anos de capoeira, tem 50 anos da associação dele, de trabalho, né, que começou lá no Rio de Janeiro, e onde eu fui convidado para ir na França, fui convidado para ir na Áustria, fui convidado para ir em vários outros lugares da Espanha, fui convidado para ir na Hungria, fui convidado. Então, a gente vê que é uma oportunidade que a gente tem de fazer novos amigos, de fazer novos irmãos. Porque capoeira vai para a casa do outro, conheceu hoje, amanhã está dentro da casa do outro, e tem aquele nível de confiança, aquele nível de irmandade por causa da arte, por causa da cultura. Então, o recado que eu deixo é esse aí, é viver bem, sorrindo sempre, esquecer os problemas, que de problema a gente é cheio. É levar alegria, é levar a sua participação, sua contribuição boa, é levar os seus saberes, a sua experiência, é levar as coisas boas para o outro, né? E deixar coisa boa sempre por onde passar. É o que É isso aí, galera. Essa foi a entrevista com o mestre Catatal. Mais uma vez agradecendo ao senhor eu pela que sua agradeço a vocês, disponibilidade, Marina e Lu, tá? pela iniciativa, viu? Pela Capoeira em Valadares, entrevistando mestres aí, mestre Gal, entrevistando mestre Dida, mestre Tadeu, que são pessoas da antiga, mesmo alunos direto do mestre Macaco, e que são mestre Panteirão, né? E que estão aí, com exceção do mestre Gal, que já era capoeira quando o mestre Macaco chegou aqui, né? E de uma história que tem uma irmã dele que veio antes dele, que deu aula aqui também, e tem que levantar isso aí com ele, mas é uma pessoa fantástica, tanto que cedeu o espaço quando o mestre Macaco chegou, Mário Santana, né? Cedeu o espaço lá que era público, era do SEART na época lá. E, enfim, a gente que agradece essa iniciativa que vocês estão tendo, porque é muito importante o registro da história do local. O que vocês estão fazendo não tem preço. Obrigada.